Olá, alunos e alunas. Sou o professor Josimar e hoje nós vamos continuar o nosso tema sobre demonstração dos fluxos de caixa. Na nossa aula anterior, nós discutimos sobre o método direto da DFC, né? Onde vimos que no método direto, ok, nós apresentamos os recebimentos brutos e pagamentos brutos, ok? Segregados em três atividades: atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. A DFC, pelo método direto, nada mais é do que o espelho dos extratos bancários da empresa. É de fato os recebimentos e pagamentos que a empresa teve em um determinado período, ok? Segregado nas três atividades, ok? Hoje nós vamos trabalhar a DFC pelo método indireto. A DFC no método indireto, eu utilizo a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial para estruturá-la. A DFC pelo método indireto, diferentemente da DFC método direto, eu utilizo o lucro líquido ou prejuízo e ajusto este resultado contábil, ok? Pelos efeitos de transações que não envolvem caixa. Veja bem, mas o que é transações que não envolvem caixas? Transações que não envolvem caixa são aquelas operações que de fato não houve um desembolso financeiro ou uma entrada de caixa. Por exemplo, depreciação. Depreciação é um valor em função do desgaste natural do bem, certo? Mas a depreciação, de fato, ela não causa desembolso financeiro, não é uma transação que envolve caixa. Então, na DFC, pelo método indireto, nós vamos considerar o lucro contábil e fazer essas desconsiderações de transações que não envolvem caixa, como é o caso da depreciação, ok? Nós temos outros exemplos de transações que não envolvem caixa, como provisões, certo? Provisão significa algo provisionado que o desembolso financeiro ou entrada de caixa ocorrerá futuramente. Tratam-se de itens que deverão ser ajustados na DFC no método indireto, ok? Dando sequência, no método indireto é necessário verificar o que acontece com as contrapartidas das contas de resultado. Como assim, professor, contrapartidas? Como eu te disse inicialmente, na DFC, pelo método indireto, você inicia pela última linha da demonstração do resultado do exercício, que é o LAIR. O lucro ou prejuízo contábil da DRE, ok? Como que ele é apurado? Ele é apurado pelo confronto, ok, de receitas, custos e despesas. Porém, todavia, entretanto, pode fazer parte dessas contas de resultado da DRE operações que não envolveram caixa. Por exemplo, provisão de salários a pagar. A provisão de salários a pagar, quando a folha de pagamento é paga no quinto dia útil do mês subsequente, ok? Na DRE daquele mês, ok? Você vai ter uma despesa com salários, mas não houve desembolso de caixa. Então, analisando a contrapartida das contas de resultado da DRE, eu consigo identificar as transações que não envolveram caixa, ok? Dando sequência, no método indireto, nós temos o lucro econômico, aí tem os ajustes das transações que não envolvem caixa, para chegarmos ao lucro financeiro. Eu vou começar a segregar as minhas atividades entre operacional, ok? Investimento e financiamento a partir do lucro financeiro, que é o lucro contábil ajustado, ok? Aqui eu te apresento a estrutura da DFC pelo método indireto. Veja bem, olha só, lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social ajustado pelas transações que não envolvem caixa. Vamos lá.
Por que que despesa com depreciação está somando? Porque lá na demonstração do resultado do exercício, a despesa com depreciação deduz o resultado. Ou seja, lá na demonstração do resultado do exercício, a despesa com depreciação é uma despesa dedutiva para o resultado bruto, líquido, ok? Então, para desconsiderar aquela dedução, então, considerada na DRE, eu devo somar, ok? Aqui na minha DFC, porque eu estou desconsiderando esta transação que não envolveu caixa. Eu tenho outros exemplos de transações que não envolvem caixa, como resultado de equivalência patrimonial, ok? Equivalência patrimonial é quando uma empresa, ok, investe em outra empresa. Uma empresa participa do capital social de uma outra empresa. Vamos supor, eu tenho uma empresa A, ok, e a empresa A compra cotas da empresa B, ela participa do patrimônio líquido da empresa B. É um investimento que a empresa A está fazendo na empresa B. O que acontece? A empresa B, que é a empresa investida, ela vai trabalhar sua atividade operacional e ela vai ter lucro, ela vai crescer, ela vai investir. E aquele capital social, muitas vezes, da empresa B, ele vai crescer. Aquele investimento que a A fez na B, ele vai crescer. E a equivalência patrimonial serve para justamente igualizar este investimento. Sempre a empresa investidora participa da empresa investida com um percentual de participação. Vamos supor que a empresa investidora, que é a A, investiu 100 mil na empresa B. Ela participa de 100 mil do capital social da empresa B. O capital social da empresa B é 200 mil, ou seja, a participação da empresa A na B é 50%, né? Então vamos lá. Significa que para a equivalência patrimonial, todo aumento de capital social, todo aumento no PL da empresa B, eu vou ter que atualizar o investimento na empresa A em 50%. Enfim, é um assunto de uma contabilidade um pouco mais de uma contabilidade um pouco mais avançada, tá? Mas eu trouxe aqui só para vocês terem noção do assunto. Então aqui, variação monetária passiva, aqui é quando, por exemplo, há uma variação monetária em operação de dólar não realizada, que é provisão lá na DRE. Aí eu devo ajustar aqui também. Ganhos ou perdas de capital, apropriações e provisões de despesa, que é o caso dos salários a pagar que não houve desembolso financeiro. Então aqui eu vou fazer todos os ajustes, ok, de transações que não envolveram caixa. Transações que não houve desembolso financeiro ou entrada de caixa. Depois que eu ajustar o meu lucro econômico para o meu lucro financeiro, aí sim eu vou iniciar, certo, as minhas variações segregadas pelas três atividades conforme o CPC 03. Vale lembrar que o CPC 03, conforme nós vimos em aulas anteriores, é o pronunciamento contábil que fala da DFC, da estrutura da DFC, da mensuração da DFC. Então vamos lá. Diferentemente da DFC pelo método direto, aqui na DFC do método indireto, nós não vamos pegar recebimentos e pagamentos, não é o espelho do extrato bancário. Aqui nós vamos trabalhar com a variação do balanço patrimonial. Por isso, eu te chamo a atenção novamente. A DFC pelo método indireto, você trabalha com a demonstração do resultado do exercício e os balanços patrimoniais em duas databases distintas. Você precisa de duas databases. Você precisa do saldo anterior e do saldo final, porque na DFC pelo método indireto nós vamos trabalhar com o fator comparabilidade, porque nós precisamos entender a variação ocorrida de um período para o outro. Veja bem, aqui eu tenho a segregação de investimento e também de financiamento. Agora vamos praticar para que o entendimento seja mais efetivo, ok? Vamos lá. Há um caso prático para fixação da empresa Exemplo Limitada. Aqui eu trouxe um balanço patrimonial da empresa Exemplo Limitada. Aqui eu tenho 2017 e 2018. Veja bem, ativo, saldo em 2017, saldo em 2018. Passivo EPL, saldo em 2017, saldo em 2018.
Tá vendo a terceira coluna aqui do ativo e do passivo? É a movimentação, é a variação ocorrida. Por que que eu calculei a variação? Porque para DFC método indireto, eu vou colocar a variação. Vamos lá. Eu te chamo a atenção nesse momento para um outro detalhe. Quando você for calcular a variação existente entre o saldo anterior e o saldo atual do balanço patrimonial, ok? Para as contas do ativo, você vai pegar saldo mais antigo menos saldo mais atual. Um exemplo aqui, ó, nós pegamos na rubrica caixa, na conta caixa, 18.850 menos 11.466, que deu uma variação positiva de 7.384. Veja bem, em clientes, 39 menos 68.900 deu uma variação negativa de 29.900. Já para as contas do passivo, você não vai pegar o mais antigo menos o mais atual. Você vai pegar o mais atual, o saldo mais atual, menos o saldo mais antigo. Veja bem, aqui em fornecedores nós pegamos 107.900 menos 130.000, que dá menos 22.100. Entenderam? Ativo, saldo mais antigo menos saldo mais atual. Passivo, saldo atual menos saldo mais antigo. Dando sequência, aqui eu tenho a demonstração do resultado do exercício da empresa Exemplo Limitado. Veja que o lucro deu 31.122. Como eu disse lá no início, na DFC pelo método indireto, nós vamos começar com essa informação aqui, ó. O LAIR, o lucro ou o prejuízo do período. Vamos lá. Então, esta é a estrutura da DFC pelo método indireto. Eu comecei pelo lucro do exercício, 31.122, 31.122. Agora eu preciso ajustar as transações que não envolvem caixa, conforme nós vimos aqui, ó. Lembra? Ó, dos ajustes das transações que não envolvem caixa, que é depreciação. O que seriam essas transações que eu devo ajustar lá na minha DFC pelo método indireto? São aquelas transações da minha DRE que não envolveu caixa. Agora pense comigo. Vamos supor que dessas despesas aqui, todas houve desembolso financeiro, exceto depreciação, que nós já vimos que depreciação não tem como ter tido desembolso financeiro, tá? Eu tô falando aqui, ó, que, por exemplo, que essa empresa, ela paga a folha de pagamento dentro do mês, ela não espera o quinto dia útil. Ela vai pagar esse salário dentro do mês. Então aqui a gente está trabalhando com essas possibilidades, tá? Então aqui eu vou identificar. Então aqui eu, como profissional contábil, eu tenho que identificar a contrapartida de todas essas contas de resultado e identificar quais aquelas contas que não houve desembolso financeiro. Quais as contas que a contrapartida não foi banco, caixa. Então, depreciação. Depreciação é uma conta que não há desembolso financeiro. Então, nós vamos ajustar aqui. Por que que é positivo? Por que que eu somo? Porque, veja bem, a depreciação é uma despesa e ela deduz. Este resultado de 31.122 só é este valor porque tem uma depreciação aqui em cima deduzindo. Para eu desconsiderar essa transação que não envolveu caixa, eu tenho que somar ao resultado final. Por isso que eu estou somando 5.850. Na sequência, vamos tentar identificar aqui outra conta que não envolve caixa. Aqui, ó. Aqui, beleza. Opa! Provisão. Nós vimos que provisão não houve desembolso financeiro. Provisão sempre vai ser algo que você registra, que o desembolso ou a entrada de caixa vai ocorrer futuramente, beleza? Aqui nós temos o grupo de despesas financeiras, aí nós temos juros pagos, que foi pago e é uma transação que envolveu caixa, e nós temos provisão de juros. Mas o que seriam essas provisões de juros? Vamos lá. Nós lá no balanço patrimonial, nós temos aqui empréstimos e financiamento, certo? Empréstimos e financiamento é quando a empresa, ok, empresta recurso bancário de bancos, de terceiros, mas o banco não vai emprestar gratuitamente, ok, ele vai cobrar juros. E esses juros, eles devem ser apropriados mensalmente por competência no último dia útil do balancete, no último dia útil do fechamento contábil, ok? Então, esse valor aqui de 6.800 é o juros apropriado, ok, referente a esses empréstimos e financiamentos. Provisão, porque muitas vezes as parcelas vão vencer num próximo mês em uma data
em uma data, em uma específica data, certo? Mas, pro fechamento, nós provisionamos este juro de 6.800. Se é uma provisão, não houve desembolso. Se não houve desembolso, é uma transação que não envolve caixa. Então, nós teremos que também ajustar aqui, ó, mais provisão de 6.800. Então, o lucro que de fato afeta o caixa não é 31.122, mas sim 43.772, que é 31.122 mais 5.850 e mais 6.800. Agora, a partir de então, nós vamos pela segregação das três atividades. Diferentemente da DFC pelo método direto, que nós pegamos recebimentos e pagamentos, que é o espelho do extrato bancário, aqui nós vamos pegar a variação ocorrida no balanço patrimonial. Por isso que nós calculamos essa variação. Então vamos lá. Eu tenho que identificar destas variações quais são as contas que são de atividade operacional. Vamos começar aqui pela disponibilidade. Disponibilidade, eu não mensuro variação na DFC. Por quê? Porque, pessoal, vamos lá. A demonstração do fluxo de caixa é para justificar esta variação, vocês entenderam? Então eu não vou colocar a variação de disponibilidade, porque eu estou explicando esta variação, ok? Explicando esta variação utilizando as demais contas. Então eu vou começar aqui a partir da segunda rúbrica depois de disponibilidades. Clientes, qual que foi a variação de clientes? 29.900 negativo. Clientes é uma atividade operacional de investimento ou financiamento. Operacional, né? Então, variação de clientes, menos 29.900. Estoque, 19.500. Operacional, né? 19.500 positivo. Investimento é operacional? Não, não é. Imobilizado é operacional? Também não é. Fornecedores é operacional? Sim, menos 22.100. Eu vou colocar lá na DFC pelo método indireto, menos 22.100. O fluxo de caixa pelas atividades operacionais foi 32.500. Veja bem. Agora, já investimento, ok? Vamos lá, no meu ativo, o que eu tenho de investimento aqui? 6.500 de cota capital Sicredi, certo? Vamos lá, 6.500 de cota capital Sicredi. E nós temos também a variação de imobilizado. Agora, atenção, atenção. A variação de imobilizado aqui foi 26.650, certo? Então, por que, professor, que aqui na variação de imobilizado tá 32.500 e não 26.650. Eu te explico agora. Você sabe por quê? Porque nós não devemos esquecer que lá em cima nós, ok, ajustamos a depreciação. E a depreciação está aqui dentro do grupo de imobilizado. Aqui está o imobilizado líquido. Então o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu tenho um ajuste aqui em cima, eu coloco a variação do grupo, 26.650, certo? Ó, vamos lá. E eu tenho que considerar o ajuste efetuado lá em cima. Então, eu vou pegar 26.650, ok? Mais 5.850. Então, a variação foi 32.500, tá bom? Nada mais é do que isso aqui, ó. Nós vimos que a variação ocorrida no imobilizado, de fato, foi 32.500, porque depreciação acumulada, nós, ok? Nós ajustamos lá em cima. Dando sequência, sobrou financiamentos e o acréscimo no capital social. Financiamentos, ok? Faz parte da atividade de financiamento. Qual que foi a variação ocorrida em financiamento? Qual que foi? A variação ocorrida em financiamento de curto prazo e longo prazo, que aqui você vai somar, né? É menos 7.800, ok? Menos 7.800, ok? Mais 1.300. Aí você faz o jogo de sinal, mais com menos, menos. 7.800 menos 1.300 vai dar 6.500. 7.800 menos 1.300, 6.500. Aí vocês vão perguntar, professor, por que lá na variação de empréstimos
não tá 6.500 e sim, e sim 13.300. Vocês vão me perguntar isso, né? Por que não está 6.500 e está 13.300? Porque nós tivemos um ajuste lá em cima da provisão de juros, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar 6.500 mais 6.800, que dá 13.300, tá bom? Então é assim que funciona. Então vamos lá. Finalizando, no PL, nós tivemos no capital social uma variação de 13.000. Você não pode pegar a variação do PL, porque a variação do PL está contando com o lucro do exercício. E o lucro do exercício nós iniciamos lá em cima. Então você vai pegar somente a variação do capital social, porque o sócio ele tinha um capital social de 2017. A empresa tinha um capital social em 2017 de 52.000. Fechou em 2018 com 65.000, porque o sócio integralizou. O sócio integralizou o capital social, ele aportou capital social, aumentou o capital social da empresa. E isso é uma atividade de financiamento, porque é um recurso de terceiro, que é o sócio que está investindo na empresa, e a empresa vai ter que rentabilizar esse sócio com a distribuição de lucros. Então, esses 13.000 eu vou colocar lá na DFC pelo método indireto como aporte de capital R$ 13.000. Então aqui nós temos aqui os fluxos de caixa líquido. Na atividade operacional nós temos 32.500, de investimento 39.000 e de financiamento 300.000 negativo. Aí, como que você faz? Agora a gente vai somar de fato qual que é o caixa líquido de todas as atividades. Então a gente pega 43.772, ok? Vamos fazer a prova real aqui. 43.772 menos 32.500, ok? Menos 32.500 menos 39.000, ok? Ok? E menos 300.000. Menos 300, perdão. Vamos lá, 43.772 menos 32.500 menos 39.000 e menos 300, que dá 28.028. Professor, como que eu vou saber se eu consegui de fato acertar a DFC? Se a minha DFC pelo método indireto está certa? Aí eu te apresento agora a prova real. Como que é essa prova real? Você vai lá no balanço, ok? E vamos identificar a disponibilidade, que é o banco, caixa e aplicação financeira de liquidez imediata. Bom, eu tinha em 2017 116.350. Fechei em 2018 88.322. A variação foi 28.028, que foi a prova real que nós colocamos aqui, ó. Saldo inicial de disponibilidade 116.350. Saldo final de disponibilidade 88.322. Qual que foi a variação ocorrida em disponibilidade? 28.028. Qual que foi a variação dos fluxos de caixa? 28.028. E nós fechamos a variação, ok? Fizemos a prova real e a nossa DFC está correta, ok, senhores? Senhores, por hoje é só, tá bom? DFC pelo método indireto é um assunto bem complexo que a gente vai trabalhar bastante exercício de fixação, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.